Oi, gente, aula 3 no ar. Eu sou a Magda Amaral e eu tô aqui falando de gestão financeira na prática. É isso para você sair aí do descontrole na tua empresa e chegar ao 100% de controle de maneira eficaz e eficiente aí. Que você consiga fazer também uma leitura dos números aí da sua empresa. Então, nós já passamos pela aula 1, onde a gente começou o desenvolvimento de um estudo de caso do seu João, que montou uma panificadora e uma mercearia juntas ali no mesmo ambiente, e o seu João está com problemas financeiros, e agora o nosso papel é ajudá-lo nessa identificação aí. Então, na aula 1 a gente fez o fluxo de caixa, na aula 2 a gente entendeu por que o caixa dele estava perdendo dinheiro, por que estava diminuindo o saldo de caixa, e hoje uma pergunta que a gente vai responder para o seu João é: se eu estou perdendo dinheiro com o meu caixa, do meu caixa, se eu estou tendo prejuízo porque vendo pouco, quanto que eu teria que vender para então colocar isso de uma maneira equilibrada? E é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então vou fazer a transição aqui do slide para vocês me acompanharem. E olha só, gente, então ponto de equilíbrio, isso é o que a gente vai tratar hoje. Por que a gente chama de ponto de equilíbrio? Porque é a venda necessária que permite a você, empresário, né, trabalhar e gerar lucratividade. Ou seja, ponto de equilíbrio, o primeiro ponto de equilíbrio que tem é o operacional, é aquele que te ajuda a pagar as contas da estrutura, da operação da empresa, mas não gera lucro e nem prejuízo. O segundo deles é o econômico, que é aquele que te ajuda a economizar, a ter alguma coisa que sobre ali, né? E o terceiro, que é o ponto de equilíbrio financeiro, que além de sobrar um lucro, né, uma economia para você, é conseguir te ajudar a pagar algum investimento, ou seja, alguma amortização financeira. Por isso ele é chamado de ponto de equilíbrio financeiro. Então, vamos entender na prática como é que a gente faz esses cálculos? Deixa eu começar aqui pelo ponto de equilíbrio operacional. Então, ele permite, vamos lá, relembrando, permite a você, empresário, conhecer o valor da receita total necessária para que a sua empresa cubra os custos fixos. Então, qual é a fórmula para isso? Custos fixos dividido pelo percentual de margem de contribuição e esse que divide por 100. Por que divide por 100, gente? Porque como eu estou trabalhando aqui em percentual e aqui em decimal, eu preciso equilibrar isso, porque na fórmula matemática a gente tem que transformar o quê? Se eu estou falando de decimal aqui, eu tenho que transformar esse percentual aqui em decimal também. Então, eu divido por 100 para que chegue nesse número. Então, ponto de equilíbrio operacional. Vamos supor que o custo fixo aqui seja 4.434,72. Esse custo fixo aqui é aquele que estava, inclusive, lá na nossa planilha da nossa DRE que eu expliquei na aula passada, tá? Dividido por 14,75 e esse que divide por 100. Então, vamos lá, 4.434 que divide por 0,1475. Ou seja, o meu ponto de equilíbrio operacional, que é quanto que eu preciso vender só para pagar esses custos fixos aqui, olha só, gente, eu preciso vender 30.065 para pagar 4.434 de custo. Interessante, né? Porque olha como a margem de contribuição é pequenininha, aqui é só 14,75, então o meu esforço de venda para pagar um custo fixo, ainda que não seja tão alto, é grande, né? Bom, depois eu tenho o ponto de equilíbrio econômico, que permite a você conhecer o valor total da receita que você tem que alcançar para cobrir os custos fixos e gerar um lucro desejado. Então lembra que econômico, economia, lucro, tá? Ponto de equilíbrio econômico, então, a mesma fórmula, tá, gente? Com um acréscimo aqui, né? Não é a mesma, né? Mas vamos dizer, parte do mesmo pressuposto. Custo fixo, só que aqui eu vou somar o lucro desejado e aí sim eu vou dividir pelo percentual de margem de contribuição, que divide por 100, mesma coisa. Então, meu custo fixo era 4.434,72. Com R$ 1.000 que eu quero de lucro, então eu tenho que pagar o quê? 5.434, que me dá uma necessidade de venda de 36.845. Então, olha como já mudou, né? E aí nós vamos para o terceiro, que além de gerar lucro e pagar o custo fixo, eu quero pagar alguma amortização. Então, permite a você conhecer o valor de que você precisa faturar para cobrir custos fixos, cobrir o lucro, gerar um lucro desejado e ter uma capacidade de investimento, seja parcelamento, uma amortização, enfim, o que você tiver lá de investimentos necessários.
Mesma situação aqui, ó. Ponto de equilíbrio financeiro vai ser o quê? Custo fixo mais lucro desejado, mais o valor de amortização, dividido pelo percentual da margem de contribuição, e essa que divide por 100. Ficou um pouquinho desconfigurado aqui, mas leia-se a fórmula aqui, ó, no mesmo embaixo do custo fixo. Então, 4.434 mais 1.000, que a gente já tinha colocado, e agora mais R$ 500. Então, eu tenho um valor de ponto de equilíbrio financeiro de 40.235, que é o quê? Eu preciso vender 40.235 para conseguir pagar esses 5.934 aqui que eu tenho de custos fixos e lucro desejado e amortização. Isso significa que, olha só a diferença, tá, gente? Então, o que eu preciso faturar para pagar os custos? Olha a diferença, de 30 mil eu preciso faturar agora 36 para gerar um lucro e 40 para pagar uma parcela. O que é importante de conhecer um ponto de equilíbrio? Muitas vezes o empreendedor ou você aí na prática, você precisa fazer um investimento. Só que todo investimento que você vai pagar junto com as suas despesas do mês ali, é mais um custo que você tem naquele período. E aí muitas vezes a gente faz um investimento, mas a venda não aumenta na mesma proporção. Duas coisas que você pode fazer com o ponto de equilíbrio. Uma é você, antes de fazer o investimento, calcular quanto é que você vai ter que aumentar a tua venda para ver se é viável ou não fazer o investimento. E segundo, é que você se lembre que se você não fizer esse cálculo e você não vender isso, você na prática vai começar a ter prejuízo. Então, às vezes, você investe no negócio e até que ele atinja aquele valor de venda, você começa a ter prejuízo. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes isso causa aí um rombo no caixa da empresa. Então, tem que estar atento a essas informações. Com base no seu João, então olha só, gente, agora nós já entendemos aqui o ponto de equilíbrio operacional, econômico e financeiro e nós precisamos dar uma resposta para o seu João. Então, a simulação que nós vamos fazer é, primeiro, calcular o ponto de equilíbrio operacional do seu João, já que ele já atingiu aí uma estabilidade nas vendas e continua tendo prejuízo. Depois nós vamos calcular um ponto de equilíbrio econômico, que é com uma meta de venda de 2.500, aliás, uma meta de lucro de R$ 2.500. E por fim, além desse lucro de 2.500, um investimento de R$ 3.000. Por quê? Porque como ele já estabilizou, ele vai precisar fazer investimentos na empresa para que ele consiga trazer aí vendas novas, né, para o negócio. Vamos ver o cálculo como é que ficaria? Então, olha só. Quando eu determino um ponto de equilíbrio aqui em reais, tá, gente? Ou seja, quando o lucro, na verdade, é determinado em reais, a gente coloca ele aqui nessa fórmula, tá? Então, existem outras fórmulas também, mas eu coloquei essa setinha aqui para lembrar que essa fórmula de cálculo que a gente está usando é para entender o lucro em valores monetários. Mas primeiro, venda mínima sem lucro. Então, é só o quê? Custo fixo dividido pelo percentual da margem de contribuição e ela que divide por 100. Então, o custo fixo do seu João era 3.850, dividido pela margem de contribuição dele, que é 0,40, então nós chegamos a uma venda necessária para ele só empatar de 9.625. Lembra quanto que o seu João estava vendendo? O seu João estava vendendo 7.986. Então agora você já começa a ter uma ideia, por exemplo, será que ele consegue aumentar essa venda ou não, né? Vamos calcular as próximas, depois a gente vai para essa análise. Então, o ponto de equilíbrio econômico já é o quê? Custo fixo mais o lucro que divide pela margem de contribuição. Então, nós colocamos na proposta que ele pagasse ali R$ 2.500 de lucratividade, que a venda pagasse, né? Então, custo fixo mais a lucratividade estimada dá 6.350, que divide pelos 40% ali da margem de contribuição. Então, a venda necessária para lucrar 2.500 é 15.875. Por fim, para pagar o quê? Para pagar aquela saída financeira ali, né? Que eram as amortizações. Então, 3.850 mais o lucro desejado e mais aqui as amortizações desejadas, dividido pelo mesmo percentual aqui de margem de contribuição, porque ela não teve aqui uma mudança. Então, 9.350 dividido por 0,40 é o que? 23.375 de venda mínima estimada para que ele possa pagar tudo isso aqui além do custo.
Então vamos ver a diferença? Olha só, gente. Para ele ter lucro zero, a venda necessária é 9.625. Para que ele tenha 2.500 de lucro, 15.875. E para que ele tenha 2.500 de lucro, 23.875. Uma coisa bem importante é que a gente está falando aqui, ó, que se ele faturava 8.000, é praticamente triplicar o faturamento dele. E aí é bem importante entender se você continua tendo lucro, se você consegue fazer isso com a mesma estrutura, porque isso pode também onerar um custo fixo lá da empresa, tá? Então, isso é relevante para que você conheça, para que você possa saber onde você está e para que caminho que você vai para conseguir fazer essa venda dentro do ponto de equilíbrio, certo? Posteriormente, com essas informações, você consegue tomar algumas decisões para melhorar o resultado. E é isso que a gente vai fazer na próxima aula.